silêncio da alma ninguém vê. Carrego pesos que não dá pra dizer. Sorrisos mostram que não sou, mas por dentro só eu e a dor. Tentei ser forte até cair, mas ouvi tua voz me chamar assim. Entrega pra mim, não temas mais. Fui eu que venci os teus temporais. Deixa na cruz o que te feriu. Descansa em mim, sou teu amigo. Olha, é curioso pensar, né? A gente vive num mundo super conectado, smartphone na mão, rede social o tempo todo. E mesmo assim parece que um sentimento de solidão só cresce. É uma coisa meio paradoxal. É verdade. Uma desconexão, né? Mesmo com tanta tecnologia para conectar. Exato. E é sobre isso que a gente vai conversar hoje, sobre essa desconexão e também sobre os pesos, os fardos que muita gente carrega em silêncio. Bom tema. E a gente vai se basear numa reflexão, né? Sobre um texto bíblico. Isso, lá de Gálatas, capítulo 6, versículos 1 a 5. Um texto que, assim, fala direto sobre como lidar com esses pesos e com a própria solidão na comunidade. E a coisa é séria, né? Quando a gente olha os dados. Muito séria. A Organização Mundial da Saúde, a OMS, estima que, tipo, 1 em cada 6 pessoas no mundo se sente solitário. 1 em 6. É muita gente. E o impacto disso na saúde física e mental é enorme. Pois é. Eles comparam o impacto da solidão a fumar, sei lá, 15 cigarros por dia. É um fator de risco real. Impressionante, e falam em números de mortes ligados a isso também, né? Sim, mais de 870 mil mortes por ano no mundo associadas à solidão. Dá quase 100 pessoas por dia. É pesado pensar nisso. Nossa! E a gente vê até uns sintomas dessa busca por conexão de outras formas, né? Tipo, inteligência artificial para conversar, terapia com IA. Ou aqueles bonecos super realistas. É uma busca meio desesperada por algum tipo de companhia, parece. Sintomas de uma necessidade profunda. Então, a questão que fica é: como essa solidão toda, essa coisa externa, se conecta com os fardos internos? Aqueles pesos que todo mundo parece carregar. Essa é a pergunta-chave, né? Porque assim, por trás da aparência, todo mundo tem seus fardos. Todo mundo. É verdade. Ninguém está imune. Medos, frustrações, tentações, perdas, sabe? Decepções com a vida, com pessoas. Com certeza. E às vezes a gente olha para o lado e acha que só a gente passa por isso. Exato. Tem até uma frase atribuída a Martinho Lutero que diz algo como: não se engane, até as pessoas que parecem mais santas, mais espirituais, têm suas lutas, seus pesos invisíveis. Faz sentido. E a fonte que a gente está usando, ela sugere que existe um fardo que é meio que a raiz de muitos outros, que é o que a teologia chama de pecado. Explica melhor isso, pecado no sentido de... Não só como erros pontuais, sabe? Mas como algo mais fundamental, aquilo que nos quebra por dentro, que nos isola, que afeta nosso relacionamento com Deus, com os outros e até com nós mesmos. Gera culpa, inadequação. É um peso. Entendi. Um isolamento fundamental, então. Isso. E aí, nesse ponto de peso de isolamento, que a fonte traz uma virada, né? Apresenta um convite. Exatamente. Um convite de Jesus que está lá em Mateus 11, 28. Venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. É um convite bem direto, né? Para quem está se sentindo exatamente assim, cansado, sobrecarregado. E é interessante porque é um convite de alguém que, segundo a fé cristã, entendeu profundamente o que é carregar fardos, o que é sentir solidão, tentação. Ele oferece um alívio que parece vir de dentro dessa experiência. Certo.
E como que esse alívio acontece, na prática, segundo essa perspectiva? Bom, a fonte aponta duas coisas principais. Primeiro, Cristo lidaria com aquele fardo fundamental que a gente falou, a culpa, o isolamento do pecado. Ele levaria isso sobre si na cruz. É como se fosse uma troca, sabe? Ele pega o nosso peso... Libera a gente dessa carga principal. Isso. E o segundo ponto é a promessa de companhia constante. Ele diz algo como: eis que estou convosco todos os dias, até o fim dos tempos. Isso ataca diretamente a solidão existencial. Ah, interessante. Então não é só tirar o peso, mas também oferecer presença. Exato. Oferecer presença contínua. A fonte até menciona Romanos 8, outro texto bíblico que reforça muito essa ideia. Nada, nenhuma dificuldade, angústia, perseguição, nada pode nos separar desse amor, dessa presença de Deus em Cristo. Isso muda tudo, né? Saber que não se está sozinho nessa jornada, mesmo quando as coisas ficam difíceis. Com certeza. Muda a perspectiva sobre o fardo individual. Mas aí a análise continua, né? Porque uma vez que a pessoa experimenta esse alívio, parece que surge uma responsabilidade, talvez. Lá em Gálatas 6, versículo 2... Isso. Levem os fardos pesados uns dos outros, e assim cumpram a lei de Cristo. Levem os fardos uns dos outros. Como isso funciona? A gente acabou de falar de entregar o fardo para Cristo. Pois é, parece que uma coisa leva a outra. Uma vez que a gente recebe esse alívio, essa graça, somos chamados a olhar para o lado, ajudar quem está cambaleando sob o peso. Entendi. É um ciclo, receber e oferecer. Exatamente. E aí entra o papel fundamental da comunidade, da igreja, nesse contexto bíblico. Não como um lugar de gente perfeita, mas como um hospital de campanha, sabe? Um lugar de apoio mútuo. Gostei da imagem. Um lugar para cuidar das feridas, para compartilhar o peso. Isso. E cumprir a lei de Cristo nesse versículo é basicamente amar na prática. É oferecer suporte real, ombro amigo, ajuda concreta quando alguém está passando por uma crise, por um momento muito pesado. Certo. Mas e o versículo 5 do mesmo capítulo? Que diz que cada um levará a sua própria carga. Não parece contraditório? Boa pergunta. A interpretação comum é que não é contraditório, mas complementar. O versículo 2 fala de ajudar nos momentos de crise, quando o fardo é pesado demais para um só carregar. É ajuda mútua na emergência. Já o versículo 5, cada um levará a sua própria carga, falaria da nossa responsabilidade individual diária, sabe? Da nossa caminhada de fé, das nossas escolhas, da nossa vida diante de Deus. Uma coisa é ajudar na crise, outra é a responsabilidade pessoal de cada um. Entendi. São tipos diferentes de carga ou fardo. Uma é a crise que compartilhamos, a outra é a responsabilidade que cada um tem. Exatamente. Fomos feitos para essa interdependência, para a comunidade. Lembra lá no início, em Gênesis? Não é bom que o homem esteja só. O plano original já envolvia a comunidade com Deus e com o próximo. Faz todo sentido. Então, amarrando tudo isso que a gente conversou, a mensagem central que parece emergir é que ninguém precisa ou deveria carregar seus pesos mais esmagadores sozinho. Isso. Existe uma oferta de alívio que vai na raiz do problema em Cristo. E, a partir daí, um chamado para a gente formar comunidades que sejam reais lugares de apoio. Onde esse alívio é vivido e compartilhado, né? Onde a gente pode ser honesto sobre as lutas. Com certeza. E isso é fundamental. A comunidade, a igreja, precisa ser esse espaço seguro para receber ajuda sem vergonha e para oferecer ajuda com generosidade. É aí que a consolação acontece de verdade. É um chamado duplo, então, para humildade de pedir ajuda e para generosidade de estender a mão. Perfeito! É viver essa interdependência para a qual fomos criados. Isso nos deixa, então, como uma reflexão final, talvez. Além de buscar alívio para os nossos próprios fardos, que é super importante, como que a gente pode ativamente olhar ao nosso redor? Como podemos nos tornar nós mesmos um ponto de alívio, de conexão, para alguém que talvez esteja ali, do nosso lado, lutando em silêncio? Uma ótima pergunta para a gente levar. Como a gente pode ser, hoje mesmo, uma pequena resposta para a solidão de alguém? No meio da noite escura e fria, tua
tua presença traz luz e companhia. Me ensina a ver o irmão que chora e a carregar com ele agora. Fui alcançado pra alcançar, e teu amor me faz levantar. Entrega pra mim, não temas mais. Fui eu que venci os teus temporais. Deixa na cruz o que te feriu. Descansa em mim, sou teu amigo. Se estou cansado, tu me sustens. Se estou perdido, tu vens também. Em cada passo, em cada aflição, teu amor é minha direção. Entrega pra mim, não temas mais. Fui eu que venci os teus temporais. Deixa na cruz